Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, referente à parte de soldagem, né, e mostrando novamente aí solda de filete, né, nesse caso aqui desalinhado, né, aqui desalinhado. E aí o que representa, né, esse caso que eles estão desalinhados é essa a referência, né, da simbologia, né, que não vai estar alinhada, obviamente, né, então dá para observar aqui que uma está desalinhada em relação à outra. Beleza, então o que é que isso aí impacta, né, na indicação da solda, né? A representação aqui do elemento em si. Então o que é que acontece? Né, observa que aqui existe uma face de referência para início, né, da execução da solda. Né, você vai ter lá o comprimento de execução dele, que no caso aí 35 milímetros, né, ele vai ter 35 milímetros, e você vai ter lá a referência lá do centro, né, você vai ter a referência do centro da execução da solda, né? Vai ter essa referência. Beleza, e aí o que acontece? Né? E aí o que acontece referente ao posicionamento, né, da outra linha, né? No caso seria aí da outra linha aí de referência de execução. Né? Como é que funciona, né? Como é que funciona essa referência de execução para o outro lado? Basicamente, o que é que vai ocorrer? Aqui na representação ele não ficou proporcional, né? Ele não ficou proporcional, mas basicamente ele ficaria aqui, ó, alinhado, né? Ele ficaria aqui alinhado. Ó. Você teria o centro de um filete sendo o início do outro lado, né? Ele ficaria dessa forma, né? E basicamente assim seria a continuação dele aqui do outro lado, ou seja, o fim de um filete seria o início do outro lado. Né? Então, basicamente, aí seria essa referência, né? Aí para manter ele de fato aí alinhado, mantendo ali a proporção do distanciamento. Porque o que é que ocorre na prática significa agora que de centro para centro dos filetes opostos, né? Ou seja, de um lado para o outro, ele vai ter a metade da distância do que diz respeito aos filetes do mesmo segmento. Né? Em resumo, o que é que significa? Deixa eu até fazer aqui um novo aqui do lado para ficar mais proporcional. Vou colocar aqui. Aqui representando a junta. Né? Então você vai ter ela aqui nessa posição. E aí o que acontece? Você vai ter o início do segmento de um filete. Beleza, tem lá o início do segmento do filete. Esse segmento, ele obviamente vai ter ali o distanciamento, né, 35 milímetros. Eu vou até fazer a sequência toda aqui. Né, vou fazer aqui a sequência toda. Vamos supor que ele fique dessa forma aqui. Né, fez certinho ali na junta, tranquilo. Então, você vai ter o comprimento dele, que no caso é 35 milímetros. Você vai ter a distância entre eles, que no caso é 70 milímetros. 70 milímetros, beleza. Só que aí do lado oposto, o que é que vai acontecer? Você vai ter a metade desse valor, que no caso, coincidentemente, aí é 35 milímetros. Né? Não necessariamente precisa ser dessa forma, mas nesse caso aí na representação ela está com 35 milímetros. Então, o que acontece? Do centro de um... Vou colocar aqui. Do centro de um segmento para o outro, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Então, do centro do segmento de um filete do lado oposto, né, para o outro do lado inicial, esse distanciamento aqui ele vai ser de 35 milímetros, ou seja, a metade do valor de referência de cada lado. Isso para manter esse desalinhamento de forma proporcional. Mas aí o que ocorre? Nesse segmento aqui, né, nessa área aqui que vai ser soldada, a referência ela permanece. Que referência? O comprimento 35 e a distância de um para o outro, né, a distância de um para o outro, com base no centro, vai ser de 70 milímetros. Essa distância de centro vai ser de 70 milímetros. E a única coisa que vai ocorrer de reposicionamento, né, ou seja, para garantir essa proporção desse desalinhamento, é que ocorra isso. Né, o centro, né, de um filete em relação ao outro, do lado oposto, ele vai ser a metade do distanciamento dos filetes do mesmo lado. Né, ou seja, 70 dividido por 2 vai dar 35, então essa distância aqui ela vai dar 35. Né, então seria essa distância. Obviamente aqui na sequência, né, vamos pegar aqui mais para o centro,
essa distância aqui, ela seria também 35 e assim sucessivamente. Então aí a referência aí, no caso, para garantir esse desalinhamento, né, para que ele não ocorra sem nenhum parâmetro, né? Então o parâmetro acaba sendo, você vai ter uma face de referência, né, para iniciar a execução da solda, né, você vai ter essa face de referência. Aí um detalhe importante, né, essa linha aqui que tá, essa referência que está mais para baixo, ela é a referência ali para o início da execução, né? Ela ou melhor, né, vou recapitular. A simbologia abaixo da linha de referência, né, ela vai ser o elemento para iniciar o ciclo. Quando você tem elementos com a mesma dimensão, exemplo, se fosse meia polegada e meia polegada, na prática não teria problema, né, ali na execução, né, ali na simetria, né, na prática, referente ali à resistência, não teria, né, mas aí fica essa informação. A referência que fica mais afastada à esquerda é a referência ali de início para execução, né? Então, nesse caso, essa referência aqui de meia polegada, ela seria a referência de alinhamento ali com a face. Por que eu estou falando isso? Porque não necessariamente o final da execução desses filetes vai ficar alinhado com a outra face, né? Não necessariamente. Então, para garantir essa observação, né, tem esse ponto aí de referência, né? Então é isso, né? Aí questão de distanciamento. É muito mais questão de interpretação do desenho do que da solda em si, né? O parâmetro da solda ele ele é bem descrito ali na referência, né? Tanto a parte do tamanho, né, de forma transversal, como a questão ali dos segmentos, né, dos filetes, né? Mas aí é mais questão de posicionamento mesmo para ficar atento, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu.